A paz do Senhor a todos. Aleluia. Aqui quem está falando é o Bruno Leite. E eu vou deixar uma palavra para reflexão. Apocalipse. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3, no seu versículo 11. Diz a palavra do Senhor: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos lá. A palavra do Senhor vai dizer, de uma das cartas da Ásia, A Bíblia vai dizer que a igreja de Filadélfia era uma das igrejas mais dedicadas na época, Porque você vê que a Bíblia fala que João estava na ilha de Patmos. A palavra do Senhor vai dizer que João foi preso em Patmos por causa do Evangelho. E ali tudo era um propósito para Deus falar o que aconteceria com a sua igreja. Aleluia! Então você vê que ali Deus dá revelação às 7 cartas da Ásia. A igreja de Éfeso, a de Esmirna, a de Pérgamo, a de Tiatira, a de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o que eu acabei de ler agora, nós estamos falando sobre a igreja de Filadélfia. A passagem que eu li no versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, Porque aqui fala de salvação. Aqui o apóstolo João vai dizer a carta de Filadélfia sobre a promessa da salvação para aqueles que ouvem a tua palavra. Porque a igreja de Filadélfia era um povo que padecia necessidade. Era um povo que era cheio da graça. Era o povo cheio da presença. Nunca deixou de duvidar daquilo que o Senhor tinha para a vida daquela igreja. Aleluia, Deus de Israel. Porque muitas vezes, aleluia, Deus de Israel. Porque muitas vezes não queremos fazer o nosso... aleluia, perdão. Muitas vezes a gente não quer buscar a presença do Senhor, a gente só quer ter. Nós sabemos que tudo há propósito, a mim e na tua vida, para Deus mudar a situação. Aleluia. Por quê? Porque para ver as promessas de Deus é necessário a gente passar por situações. É necessário a gente passar pelo problema. Porque muitas pessoas creem mais naquilo que o homem fala do que a Deus. Aleluia, perdão, aleluia. Então você vê que a igreja de Filadélfia era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era um povo que creia que Deus podia mudar a situação. Era um povo que creia que Deus podia mudar a história deles. Mas a maior promessa que Deus tinha prometido à igreja de Filadélfia era a salvação. Deus ainda tem promessa nessa terra. Tem promessa nessa terra. Mas a maior promessa que ele tem prometido para nós é a salvação para aqueles que creem. Por quê? Porque para a pessoa receber a promessa da vida eterna, é necessário a pessoa nascer de novo. Aleluia! Porque a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 3, no seu versículo 3, Jesus disse: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Por quê? Porque para entrar no reino dos céus é necessário renovo, é necessário santificação. Aleluia, Deus. Porque você vê, porque tudo é necessário renovo para viver as promessas de Deus e para viver a promessa da vida eterna. Aleluia. Porque tudo há um propósito para Deus mudar a minha, a tua vida. Aleluia. Porque sabemos que tudo que temos nessa terra, aleluia, é passageiro, aleluia. Porque a Bíblia vai nos relatar no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 33. Jesus disse que céus e terra irão se passar, mas a palavra nunca há de passar. Por quê? Porque tem pessoas hoje em dia que estão pregando prosperidade, estão pregando outras coisas, mas não prega salvação.
só prega riqueza, só prega prosperidade, só prega coisas financeiras. É importante, sim, mas muitas pessoas não, não meditam, não pregam a salvação, não pregam a promessa da vida eterna, não pregam o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Aleluia! Então tem pessoas hoje em dia que estão desapercebidas, que estão afastadas do Evangelho, estão vendo segundo Evangelho de homem, Evangelho de demônio, Evangelho de fariseu. Aleluia! Alabacanda, alabaçou. Aleluia! E tem pessoas que estão deixando a palavra de Deus para viver outra palavra. E a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: aquele que anuncia outro evangelho este vós é anátema. Anátema quer dizer o quê? Maldição. Aleluia, Deus Israel. Aleluia. Então, anátema. Tem pessoas que estão sendo herege. Tem pessoas que estão vivendo outra palavra. E nós temos que lembrar que não existe outra palavra. Só existe uma palavra. Só existe um evangelho. Só existe um caminho. Que esse caminho, que essa palavra, esse evangelho se chama Jesus Cristo. Aleluia! Alabacanda, alabassuia. Aleluia! Por quê? Porque você vê que não é fácil servir a Deus. Não é fácil fazer o querer a vontade do Pai. Jesus nunca falou que seria fácil servir a Ele. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas Ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Mas tem pessoas que quer tudo da forma mais fácil, da forma simplificada, da forma molezinha. Mas para Deus não é dessa forma. Tem que ser tudo da forma difícil, da forma complicada. Mas para quê? Para provar nosso coração e lembrar que Deus está no controle. Aleluia! Alabacandarabaçou. Aleluia! Glória a Deus. Então tem pessoas que não percebem qual é a vontade do Pai. Tem muitos que não percebem, tem muitos que não entendem o agir de Deus. Aleluia! Tem pessoas que querem viver da sua maneira, querem viver segundo o teu querer, a tua vontade. Nós temos que lembrar que quando nós vivemos para Deus, não é mais a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor. Aleluia! E tem pessoas hoje em dia que estão se apostatando. Tem pessoas que estão desprezando a palavra. Tem pessoas que estão deixando o evangelho de lado para viver as coisas mundanas. A palavra do Senhor diz na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer que se já somos de Deus, o mundo já é do maligno. Ou seja, o mundo já é do diabo. Aleluia! Então você vê que coisa, né? Você vê que tem pessoas hoje em dia que estão vivendo da forma simplificada. Por isso que muitas pessoas estão vivendo no bem bom, na moleza, não querem mais saber das coisas de Deus, por quê? Porque não crê mais, porque fica naquela incerteza, fica naquela indecisão, porque Deus de forma alguma, Ele vai obrigar alguém a servir a Ele, porque a palavra do Senhor diz que nada é por força ou por violência. A palavra do Senhor diz em Mateus 5,37, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, o que passa disso de procedência maligna. Aleluia! Deus não vai forçar, isso cabe a mim e a você decidir. Se você quer viver para Deus ou não quer viver para Deus, se você quer fazer a vontade de Deus ou não quer. Ou é carne, ou é espírito, ou é vida, ou a morte. Aleluia, glória a Deus. É forte demais, aleluia. Então cabe a mim e a você decidir se você quer viver segundo a vontade de Deus, ou a vontade do diabo, ou a vontade da carne, ou do espírito, ou da vida, ou da morte, ou do amor, ou da dor. Por quê? Porque carne e espírito têm destinos opostos. Porque Paulo vai dizer
aleluia, em Romanos 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por mim, morreu por você na cruz do Calvário e pagou o preço, não com prata, não com ouro, não com coisas vãs, não com coisas corruptíveis, mas foi pago com o precioso sangue do Cordeiro, para que por meio dele fôssemos justificados e purificados de todo o pecado. Aleluia, labacandarabaçou. Aleluia. Então você vê, a igreja de Filadélfia era uma igreja cheia da graça. Era uma igreja que vivia segundo a vontade de Deus. Que é um povo que era animado. Era um povo que, mesmo a situação, estava adorando, né? Nós lembra de Jó. Jó perdeu tudo, né? No capítulo 1, versículo 21, vai falar no livro de Jó. Jó fala, não eu vim, não eu voltarei, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. No livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, vai dizer, ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira não minta, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. E quando Deus ele te chama, ele tem uma promessa, porque foi ele que te escolheu. Aleluia, porque a Bíblia diz no livro de João, capítulo 15, no seu versículo 16, Jesus disse, vocês não escolheram a mim, eu escolhi a vocês, e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, a fim de quanto pedido no meu nome vou conceder. Aleluia, porque você vê que Deus vai criar situação na minha e na tua vida, para provar a minha tua fé e para que o nome dele venha a ser glorificado e lembrar que ele é na nossa vida, porque sem ele nada poderemos fazer. Porque é ele que muda a situação, é ele que muda cativeiro, é ele que muda a história. Aleluia, é difícil, é complicado, é doloroso, mas se vê que tudo era planejamento para Deus mudar a situação. Aleluia, mas a maior promessa que Deus tem para a tua vida é a salvação para aqueles que crê, para aqueles que buscam a tua presença, para aqueles que buscam a santidade. Aleluia. Porque a palavra do Senhor vai dizer no livro de Hebreus, no seu capítulo 12, no seu verso 14, a palavra do Senhor vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque para entrar no reino dos céus é necessário santificação. Para entrar no reino dos céus é necessário ser uma nova pessoa. Para entrar no reino dos céus é necessário arrependimento. Pois quando você se arrepende e deixa a sua vontade para fazer a vontade do Senhor, você está matando a sua carne e fortalecendo o espírito. Por isso que Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Ele vai dizer, digo porém, andai de espírito e não satisfazer com a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, que um se opunham ao outro, para que não façais o que quereis, né? Porque carne e espírito tem destinos opostos, faz coisas opostas, porque esses dois caminhos não vão para caminhos iguais, esses dois caminhos vão para destinos diferentes. Aleluia! Porque a carne nos conduz ao pecado e o pecado nos conduz à morte, mas a graça de Deus, aleluia, glória a Deus, Deus da glória, mas a graça e o Espírito nos conduz à promessa da vida eterna por meio da fé no Senhor. Porque Paulo vai dizer na carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 8 de Efésios, Paulo diz, pela graça sois salvos
por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, porque é pela fé que somos salvos. Aleluia, glória a Deus. É pela fé que somos justificados, não é por obra. A obra é importante, sim, é importante, porque é necessário a gente tomar atitude. Aleluia, perdão. Porque é necessário a gente tomar atitude para fazer aquilo que Deus manda. Aleluia. É necessário a gente se esforçar para viver aquilo que Deus tem para nossa vida. Porque tudo é necessário a gente ouvir e obedecer. Porque Paulo diz, a fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Mas só ouvir basta. Não, é necessário atitude, é necessário a gente sofrer, porque muitos só querem ouvir, mas não praticam, não se esforça. Não adianta nada você crer e não se esforçar, ficar só na ladainha, ficar só no fafafá, não adianta nada, porque a Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 2, verso 20, o apóstolo Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta, porque a obra sem fé é morta também, porque precisa ter os dois para que nós venha obter a promessa da vida eterna, para que nós venha viver as promessas que Deus tem prometido, mas tem pessoas que não estão, aleluia, que estão, aleluia, glória a Deus, que estão desapercebidas, que estão desviadas do caminho de Deus, que precisam de renovo, precisam de arrependimento, mas muitas pessoas não querem se humilhar, muitas pessoas não querem se arrepender, mas como eu falei, Deus não força ninguém, porque a Bíblia vai dizer na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 23 e o 25, vai dizer, aquele que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho também tem o pai. Essa é a promessa que ele te fez, a vida eterna, porque Deus morreu por mim e por você, para que por meio dele se arrependêssemos para receber a promessa da vida eterna por meio da fé nele. Aleluia, porque a Bíblia vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque sabemos que tudo que temos nessa terra vai ser passageiro. Aleluia, porque as coisas do mundo podem até passar, mas a palavra do Senhor é a mesma ontem, é a mesma hoje e a mesma eternamente. Aleluia, porque o Senhor Jesus é o passado, é o presente, é o futuro, é o onipotente, é o onisciente e onipresente. Aleluia. Porque quando chegar o grande dia, aleluia, todos irão prestar contas com o Senhor, todos irão, aleluia, todos irão se recompensar conforme a tua obra, porque Paulo vai dizer no livro de Romanos, capítulo 2, verso 6, ele diz, cada um será recompensado conforme as suas obras, não é a sua prata, não é o seu ouro que vai livrar da ira de Deus. A Bíblia fala lá em Sofonias 1,18 que nem a sua prata nem o seu ouro vai livrar do dia da ira do Senhor, porque isso nada vai adiantar, porque Deus ele vai ver as suas obras, não é a sua prata, não é o seu ouro, não é a sua casa, não é o seu carrão. E tem pessoas que estão aí vivendo no luxo, estão vivendo o seu carrão, estão vivendo, aleluia, aleluia. Tem pessoas que estão vivendo segundo os prazeres mundanos. E sabemos que isso vai acabar uma hora. Aleluia. Porque Jesus vai vir para buscar a tua igreja. E todos irão prestar contas com o Senhor no grande dia. Porque a Bíblia vai nos relatar no livro de Hebreus, capítulo 9, no seu versículo 27. A Bíblia vai dizer, o homem está destinado a morrer uma vez. Depois disso vem o juízo. Ou seja, todos nós vamos o quê? Ser julgados. A Bíblia vai dizer que ninguém escapará do grande juízo. Ninguém vai escapar do grande julgamento no grande dia. Todos irão prestar contas com o Senhor. E aquilo que Deus vai decidir é decidido. Aquele que não tomar atitude para se arrepender, para não se humilhar,
vão ficar, porque a palavra do Senhor diz na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, o seu versículo 11, Paulo vai dizer que todo joelho dobrará e toda língua confessará ao Senhor. Todos irão reconhecer o Senhor no grande dia. Aleluia. Por quê? Porque o noivo vem aí. O noivo vai vir para buscar a tua igreja. Por isso que Isaías diz no seu capítulo, aleluia, perdão, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está por perto. Então busca a presença enquanto pode, porque o noivo vem aí. O noivo vai vir para buscar a tua igreja. E tem pessoas que estão perecendo, tem pessoas que estão desapercebidas, tem pessoas que estão vivendo outra palavra, que estão vivendo segundo o querer do homem. Mas nós temos que lembrar que não é o homem que vai trazer a salvação, não é a imagem que vai trazer salvação, não é, aleluia, é forte. Deus da glória, aleluia. Não é o bruxo que vai trazer salvação, não é feiticeiro, não é encantador, não é fariseu, mas é aquele que reina para todos sempre, Jesus Cristo, que ele fala, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por quê? Porque é o caminho que nos conduz a andar, a fazer o teu querer, a tua vontade. Aleluia. Porque a Bíblia diz no livro de Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Aleluia. A verdade por meio da palavra, porque é por meio da palavra que nós vamos buscar a santificação. João 17,17. Santificai-vos na verdade, pois tua palavra é a verdade. Aleluia. Salmo 119, versículo 5. A tua palavra é lâmpada aos meus pés e luz para os meus caminhos. Aleluia. Glória a Deus. Deus da glória. Aleluia.